Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco, nos oriente, que os bons amigos espirituais possam que os bons amigos espirituais possam estar conosco. Primeiro, quero agradecer à Casa Espírita Paz e Harmonia pelo convite, muito obrigada. E para desenvolver hoje a nossa exposição, nós estivemos fazendo uma leitura do livro Vidas Vazias, que é pelo espírito Joana de Ângeles, a Divaldo Franco, né? Ela é a mentora dele. Foi um dos últimos livros que ela trouxe com o Divaldo. E é um livro muito... Eu até indico, né, a leitura dele, que é um livro muito bom para a nossa época, para tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Cada capítulo vai falar sobre um tema que é muito importante para nós. E esse é o capítulo 15, que nós vamos desenvolver, né? Intervenções espirituais. Então, nós sabemos que, como Kardec já nos apresentou no Livro dos Espíritos, que nós somos muito influenciados pela espiritualidade que vive conosco aqui. A doutrina espírita também já nos explicou, já nos trouxe que existem muitos convivendo conosco, entre nós, né? Mais ou menos uma faixa para cada um de nós, uns 5, 6, talvez até um pouquinho mais, espíritos entre nós. Então, não tem como a gente escapar de uma influência, escapar de estarmos junto com eles, tão junto com eles que não consigamos influenciá-los e eles a nós. Porque essas influências não são só deles para nós, né? Nós muitas vezes exercemos influências também para com eles. Um ente querido nosso que parte desta vida, e nós não conseguimos deixar de lembrar dele sempre, ou com tristeza ou com alegria, mas não importa, mas nós estamos sempre junto dele através do pensamento, através das lembranças, boas ou não, né? Nós vamos exercer também nele essa influência, da mesma forma que eles, para nós, pelos mesmos motivos ou outros motivos, como nós vamos ver através do discorrer aqui dessa página, né? Dessa mensagem que a Joana de Ângeles tão bem trouxe para nós entendermos isso tudo. Então, ela começa assim: persistindo a vida humana após a morte orgânica, cada espírito prossegue de acordo com os valores acumulados durante a existência encerrada. O que ela coloca? Que quem morre é o corpo. Esse corpo tem um prazo de validade. Chegou naquele momento e ele vai se transformar em outro corpo orgânico, vai servir para ajudar em outra matéria a se recompor ou se compor. Agora, nós, espíritos que somos, continuamos a nossa jornada em busca da evolução. Não existe um limite para isso. O que nós entendemos hoje, o que os espíritos nos passam para nós hoje, é que essa busca é constante. E Jesus, espírito tão adiantado como nós sabemos que o é, porque quando ele esteve conosco há 2000 anos, era o espírito mais adiantado que nós aqui na Terra pudemos conhecer, né, ter entre nós. Mas não podemos esquecer que Jesus foi o co-criador do nosso planeta. Então, há 5 bilhões de anos, que é o que falam, né, que a ciência nos traz, que o nosso planeta Terra foi criado, Jesus já estava junto com Deus
ajudando na criação deste planeta. Ele era o arquiteto, aquele que embelezou, aquele que trouxe cada detalhe para melhorar a nossa vida quando aqui nós estivéssemos já em condições de começar a habitar. E antes disso, tudo, né? Antes da nossa vinda para cá, que foi o último que aconteceu, a vinda do ser humano para cá, tudo o que houve antes aqui, todas as outras vidas, tudo que aconteceu na Terra e que ajudou na transformação dessa Terra até ela chegar no ponto de receber, de estar bem para receber a vida humana, Jesus estava junto, participando, junto com Deus e com os outros Cristos, a trazer a melhoria para cá, para um dia ela estar de acordo com a condição que os espíritos que habitariam teriam, né? Nós sabemos que nós, espíritos habitantes deste planeta, nós estamos pela escala de evolução dos espíritos, nós estamos assim hoje no segundo degrau da evolução espiritual. Nós já estivemos um dia um pouquinho piorzinho, hoje não estamos nem um pouco bom, mas já estivemos um pouco pior, e foi a evolução em que estávamos ainda era menos, que era o de mundo primitivo, né? Hoje nós já fazemos parte, já podemos aportar no mundo que faz parte na escala da evolução espiritual, seu segundo degrauzinho, que é o mundo de provas e regeneração. Já passando assim, já começando numa transição para um mundo melhor que virá. Não ainda um mundo ditoso, não ainda um mundo onde não haverá mais dores nem sofrimentos, mas um mundo... Vocês me perdoem, porque hoje eu estou bem ruinzinha da garganta. Hoje ainda, um mundo de provas e expiações, mas já começando a viver e a fazer tudo que é necessário que se faça para nos encaminharmos para um mundo melhor, onde não haverá mais tanta coisa triste como nós vemos nesse mundo, tanto sofrimento, o sofrimento pelo sofrimento, a dor pela dor, as doenças muito graves, as tristezas muito grandes, a maldade, né? A coisa tão séria que nós vemos ainda hoje, que nós passamos nesse lado das dores, já não haverá mais nesse mundo que está para chegar o de regeneração, que está vindo. Mas, por enquanto, ainda fazemos parte de um mundo onde as provas e as expiações, as dores, portanto, ainda são próprias dele. Mas tudo isso tem uma justificativa, tem a justiça de Deus se fazendo. É no mundo assim que nós temos, pela condição evolutiva, volto a dizer, que nos encontramos, é no mundo assim que nós temos condições de acertar tudo isso. E nós somos todos iguais aqui, todos nós. Muitas vezes nós pensamos que somos vítimas, mas não existem só vítimas ou só algozes. Nós somos vítimas e algozes. Nós já fizemos alguma coisa que não foi boa e já fomos vítima de algo também assim. E agora nós estamos passando por uma fase de reajuste, o reajuste, né? Ou de fazer diferente, ou de despertar as nossas consciências. E por quê? Porque essa doutrina de luz já veio nos dar a coordenada de como fazer. Porque até há pouco tempo a gente ainda acreditava que a gente passava por tudo isso, se fôssemos bons,
quando desencarnássemos, nós íamos viver ao lado de Deus e pronto, e para sempre. E se fôssemos maus, que nós íamos sofrer no fogo do inferno. Hoje, a doutrina espírita já nos dá uma outra visão disso tudo. Ela nos traz a justiça de Deus se fazendo. Ela nos traz a responsabilidade para nós. Ela mostra que nós somos responsáveis pelo que fazemos. E, portanto, o que nós hoje plantamos, amanhã nós colhemos. E isso é a coisa mais justa que pode existir. Não tem coisa mais justa do que isso, porque eu mesma é que estou ajustando ou reajustando o meu caminho, as minhas dificuldades, aquilo que eu ainda preciso aprender, eu vou atrás, porque eu sofri no momento em que eu não sabia, me trouxe consequências difíceis. Então, agora eu já sei que eu tenho um caminho para ir buscar. É a doutrina espírita que está nos trazendo isso, essa bênção, né, de sabermos isso. Então, vamos voltar a Joana. Ela diz assim ainda: todas as fixações mantidas durante a jornada física, aquilo que fazemos aqui, permanecem comandando o comportamento no além-túmulo, o que constitui a felicidade ou a tristeza para nós, né? Que a gente acabou de dizer, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu mantenho a minha mente fixa em algo que, por exemplo, numa coisa ruim, numa maldade, e eu desencarno, eu não vou chegar do outro lado santa. Não vou chegar boazinha, não vou chegar diferente. Eu vou continuar a minha vida, simplesmente eu estou continuando a minha vida. Eu estava aqui encarnada, fazendo as experiências que eu preciso. Desencarno e continuo. E vou voltar um dia a encarnar, porque nós ainda vamos precisar muito neste mundo, mais tarde em outros mundos, em melhores, de repente outros mundos um pouquinho mais difíceis, se for necessário, mas tudo é justo e tudo vai levar para o mesmo caminho um dia, a evolução. Pode demorar mais um pouquinho hoje, mas a nossa é fatal, né? A fatalidade mesmo nossa é um dia estarmos todos bem melhores. Então, como ela diz, se nós pensamos de uma forma agora e desencarnamos, vamos continuar pensando dessa forma. Aí os laços da afetividade positiva ou negativa que unem todas as criaturas umas às outras dão condições às vinculações mentais e o convívio após o fenômeno da morte entre os que saíram do corpo e aqueles que nele permanecem. Então, o que faz com que existam as vinculações mentais do desencarnado para o encarnado ou deste para o desencarnado são os laços de afetividade que nós fazemos, positiva ou não. Pode ser os laços, quando forem positivos, os laços de amor, de afeto, de união, de querer bem, de ajudar, de estar ao lado, de torcer por ele, de ser um companheiro, de pôr aquele ser para cima, de estar junto, de alegria. Como pode ser completamente ao contrário também, porque nós vivemos assim aqui na Terra ainda. Pode ser laços negativos, né, que nos uniram. Aqueles laços que não foram os melhores. Os laços de mal querer, de não torcer para o bem do companheiro, da companheira, do irmão, até mesmo, nós pensamos que esses laços afetivos que nós formamos é só entre a nossa família, os nossos queridos que conhecemos, não, até mesmo para os que não fazem parte da nossa família, da nossa
do nosso grupo familiar. Por exemplo, o nosso chefe no trabalho, muito difícil, e a gente forma um vínculo negativo com ele. Isso daí, um dos dois, quando parte dessa vida, vai ficar vinculado. Não tem coisa melhor para nos vincular ao outro que o ódio, a raiva, né? O sentimento de vingança. Isso é muito forte. Haja visto que muitos casais, isso mais entre os casais, acontece essa coisa trágica de chegar num ponto bastante difícil entre os dois. Pensa-se que se desvinculou, não, aí é que a vinculação é mais forte mesmo, porque um está de um lado, o outro está do outro. O que está encarnado ainda, ele está limitado pela matéria dele, então ele não sabe, ele não vê, ele não consegue imaginar. O que está desencarnado está totalmente livre, e se ainda permanecemos vinculados pelas lembranças aqui, as afinidades aqui sendo iguais, a minha lembrança do que aconteceu, que vai ser negativa, lógico, a do desencarnado pelo ódio, pelo desejo da vingança, vão se encontrar e vão ficar juntos muito tempo, às vezes séculos. É quando muitas vezes nas reuniões mediúnicas aparecem, né, o espírito muito sofredor contando essas histórias. E aí é quando se passa para ele o evangelho de Jesus, o perdão. O porquê não o perdoar, meu irmão? E é quando ele diz que ele não pode perdoar porque ele odeia, ele foi maltratado, ele sofreu, ele foi traído. E é quando se diz, tu não queres mais ficar preso a essa lembrança, a esse sofrimento? Então, desvincula. Dá o perdão, porque o perdão quebra essas algemas. Enquanto você tiver o sentimento de ódio, de rancor, você vai estar atado a esse ser, seja ele quem for. Então, a melhor coisa para quebrar essas algemas do ódio que nos une uns aos outros é o perdão do coração. Perdoar a quem nos fez um mal, algo que nós consideramos que não foi bom, e nos perdoar também. É muito importante que nos perdoemos, porque sempre existe os dois lados. Sempre existe o lado que fez, o lado que recebeu, mas sempre houve algo que influenciou. E fica naquele também a questão do não perdoar. Aliás, fica em a questão do não perdoar, e naquele que ficou, a questão do se perdoar por algo que fez, ou por algo que não fez, deixou de fazer, e se tivesse feito, teria sido diferente. Então, existe uma série de coisas que, quando nós nos fixamos nesses pensamentos, nós vamos nos vincular àquela velha história, aquele velho momento. E geralmente é de dor. Porque os pensamentos de alegria e de amor que vivemos aqui na Terra com os nossos queridos, esses só vão nos trazer alegria também. Se aquele que se foi não tinha uma grande afetividade, mas o que ficou tem um amor muito grande e deseja muita paz, e que ele evolua, que ele entenda, que ele construa a sua vida agora, a sua nova vida, e seja feliz. Como é que quem está do outro lado recebendo esses pensamentos, essas energias, vai ficar bem, vai ficar feliz? Então, não há vinculação por sofrimento, no caso assim. E é como a Joana nos diz, a forma como nós fazemos as mentalizações é que vão nos vincular dessa forma ou da outra. E essa vinculação, então, formada através
das atividades, sejam elas positivas ou negativas, né? Essa vinculação, então, transforma-se em intercâmbio psíquico, né? Como nós já falamos um pouquinho agora, é um intercâmbio psíquico, lá e cá, aqui e lá. Também a gente só pensa em esses dois lados, né, da vida, mas não. Nós podemos fazer também essas vinculações com os nossos irmãos aqui encarnados também. A gente às vezes ouve casos assim de pessoas que, vou falar uma coisinha assim meio corriqueira. Acontece uma mãezinha que às vezes não aceita muito o casamento de um filho. E aí ela fica naquela tristeza, naquela coisa, e sempre pensando em, puxa, meu filhinho querido, e agora, papapá, papapá. E aquilo vai, ela acaba se tornando doente. Aquela tristeza toda que ela está vivendo, que ela está vinculada naquele momento, por causa da não aceitação de algo que é normal, que tem que acontecer e vai acontecer, e que bom que acontece, porque a felicidade do filho, aquilo vai fazer com que torne para ela se torna para ela o próprio obsessor dela. Ela mesma está fazendo um intercâmbio com ela mesma pela própria fixação que ela tem, que ela formou daquela ideia, monoideia, como se diz, repetitiva. Pode ser que o filho e a nora, ou enfim, seja quem for, no caso, se também estiver numa faixa de pensamento meio parecida com a que ela está, ou igual, também comece a sentir essas vibrações negativas. Eles precisam estar sempre mais acima, pensamento livre, com pensamentos bons, porque senão também vão se encontrar nessa mesma faixa e um vai influenciar o outro. Então, como Joana aqui nos explica, como nós, às vezes, não pensamos nisso, né? Que nós conseguimos fazer isso uns com os outros. E fazemos, porque nós todos somos espíritos. Então, nós emanamos energia o tempo todo. Nós irradiamos energia. É através do pensamento que nós fazemos esse contato com tudo. Nós pensamos em alguém lá no Japão, e se estiverem os dois numa mesma faixa de pensamento, quem está lá no Japão vai receber. Ou pelo menos eu, que fiz esse contato psíquico com essa pessoa lá no Japão, eu vejo a pessoa pelo meu pensamento, eu estou com ela. Um filho, por exemplo, que está viajando, eu posso estar com esse filho, ou a qualquer momento, basta que eu faça uma vinculação mental com ele, desejando muita paz, amor, que ele seja feliz, e eu estou com ele. Da mesma forma que eu estarei se eu pensar o contrário, né? Então, pensando assim e vendo dessa maneira a vida, nós vamos começar a perceber o quanto nós somos responsáveis pelas tristezas e pelas alegrias das nossas vidas. Nós mesmos. Porque somos nós que fazemos toda essa vinculação. Então, essa vinculação transforma-se em intercâmbio psíquico, no qual o desencarnado passa a interferir nas ações daquele que lhe experimenta a emanação mental, dando lugar. Aí, agora vamos entrar na parte já difícil da coisa, a doença, né? Dando lugar aos processos de obsessão, quando são espíritos atrasados que fazem essa vinculação. Ou também dando lugar a um processo de iluminação, quando se trata de seres evoluídos. Mas o que acontece ainda mais entre nós aqui na Terra? A primeira, né?
obsessões, porque nós, infelizmente, ainda somos espíritos em evolução. Nós ainda cometemos mais coisas difíceis para nós e para o nosso semelhante do que as coisas mais leves, boas, fáceis de se resolverem, de levar. O emérito codificador, aqui falando de Allan Kardec, né? A Joana de Anjos falando de Kardec, ela diz que ele constatou essa influência poderosa ao receber a informação dos mentores de que os desencarnados interferem na nossa vida mais do que nós imaginamos. Kardec, os espíritos ainda dizem para Kardec que muitas vezes são eles, os espíritos, que dirigem as nossas vidas. Aqueles que se identificam nos ideais, nas aspirações, nos comportamentos, atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos, alimentando-se ou induzindo os seus semelhantes à subserviência, à dependência enfermiça, com as consequências de perturbações que vão, pouco a pouco, somatizando no corpo físico. Essas perturbações começam a nível mental. E com o passar do tempo, a tristeza que isso traz, a nossa dificuldade em resolver essa questão, de ir atrás de ajuda. Porque existem tantos meios, né? Nós podemos pedir ajuda aos profissionais da área médica, os psicólogos, os médicos de um modo geral, que nós vamos encontrar ajuda. De repente, uma mudança, uma coisa que nós pensamos de uma maneira, aquilo desperta. E é um profissional que não tem nada a ver com religião, com a doutrina espírita, mas ele dá uma luz para nós. E aquilo já basta para que a gente continue. Muitas vezes não, muitas vezes esse processo já é um pouco mais difícil e nós precisamos, junto com a assistência médica, nós precisamos também da assistência espiritual, numa casa espírita, uma casa religiosa, não vamos dizer que só os espíritas é que têm condições, todo religioso que promove, que leva o amor ao coração do seu irmão, ele está ajudando, ele tem condição de ajudar. Numa conversa, num aconselhamento, às vezes pouca coisa. Vai dar para aquele nosso irmão a ideia de como mudar aquela situação. Porque tudo é isso, é mudar aquilo que está seguindo uma linha, que já está numa conformação já entrou num processo, que é esse processo obsessivo, né? Nós já nos tornamos, nessa altura, subservientes àquela entidade que está conseguindo nos subjugar até. Então, de alguma forma, os seres humanos jamais estão sozinhos, diz Joana. Não, nós não estamos sós. Nós estamos com os nossos irmãos encarnados, nós estamos também com os nossos irmãos desencarnados, que a quantidade é maior até, como já falamos. Então, encontrando-se em perfeita identificação com aqueles desencarnados que lhes são emocional e espiritualmente semelhantes. As vidas se entrelaçam, tanto o desencarnado conosco, como nós com eles, nós, em pensamento com os nossos irmãos aqui encarnados e os desencarnados também entre eles. Os pensamentos se entrelaçam. Então, as vidas se entrelaçam, de tal forma que quase ninguém logra existir sem receber essa influência um do outro. Somos espíritos sempre. Nós esquecemos que somos espíritos e nós olhamos para nós e vemos um corpo físico. E aí nós pensamos, somos isso. Não, nós estamos. Hoje, nesse momento,
nesse corpo físico, mas somos espíritos. Necessitamos de um corpo adequado ao mundo em que estamos vivendo, ao mundo que nos acolheu para nós fazermos as experiências que precisamos. Mas nós somos um espírito e, como espíritos, temos uma caminhada toda para fazer. Considerando-se o estágio inferior em que permanece grande faixa de seres reencarnados, nós aqui, né? O intercâmbio faz-se dentro da onda mental primária. Quer dizer, pega de primeiro mesmo, com a faixa mental. Sem grandes possibilidades de superação. É muito difícil. Depois que é feita essa fixação, esse intercâmbio, é bastante difícil, exceto quando se muda de comportamento íntimo. E por quê? Só mudando o nosso comportamento é que nós vamos nos livrar dessa situação toda de influenciação negativa, porque as influências se fazem pelas energias iguais, né? Conforme nós mudamos, porque nós estamos aqui iguais, chorando, nos lamentando, igual. Quando nós mudamos, não vou mais agir dessa forma. Continuo sentindo dor, continuo sentindo uma porção de coisas difíceis, mas eu vou me agarrar à força. Eu vou para o centro espírita, tomar passe, ouvir a palestra, ingressar num grupo de estudo onde a minha cabeça comece a ver e ouvir coisas diferentes. Nesse momento eu já estou começando a sair dessa faixa. E pouco a pouco, essa força e toda ajuda que recebemos na casa espírita, dos espíritos que sabem o que nós necessitamos assim que nós botamos os pés ali, conforme também o nosso merecimento, claro, aquilo, a força, o esforço, né, que nós estamos fazendo para isso, pela mudança, nós vamos começando a elevar. Elevando, saindo desta zona de conflito aqui, ele já nos perde de vista. Ele fica aqui embaixo, porque para ele é mais difícil fazer isso. Ele fica aqui. E eu subi um pouquinho, já me livrei. Agora eu tenho mais fôlego, né? Eu tenho mais força para caminhar melhor. Agora eu posso desembaraçar o meu caminhar. Ganhei mais forças. Isso vai acontecer de um dia para o outro? Claro que não. Porque também não aconteceu de um dia para o outro toda essa influenciação negativa em nós. Foi de pouco. Hoje, esse amiguinho nosso inferior, tadinho, que um dia ele chega lá, porque nenhuma ovelha se perderá no reino de Deus. Um dia ele chega lá, hoje ele está carente de conhecimento, é só isso que está acontecendo com ele. Mas, um dia, quando esse irmãozinho já chegar nesse patamar também, eu já estou um pouquinho mais acima. E assim nós vamos levando. E assim nós vamos caminhando. De repente eu consigo dar a mão para esse irmão e vir com ele. Ajudá-lo. De obsessor que ele era até há pouco tempo, isso aconteceu com o Divaldo. De obsessor que ele era, ele passa a ser meu amigo, mentor muitas vezes. Divaldo conta sempre que ele teve um obsessor 40 anos na vida dele, já trabalhando lá na instituição dele, lá na Bahia, fazendo tudo como tinha que ser feito, e esse obsessor continuava. E ele firme no passo dele, para frente sempre. Ele teve um tempo que ele deu uma chance, saiu um pouco de perto, até o dia que uma senhora apareceu na porta da instituição com uma criancinha, uma menininha. Diz o Divaldo que era bem sofridinha a criança, que não tinha pai nem mãe, para Divaldo tê-la com ele ali.
E Divaldo, então, todo entusiasmado com cada criança que lá chega, né? Aí aparece esse obsessor de novo, que fazia tempo que não vinha. E Divaldo pergunta, mas você aqui de novo, o que você quer? Ele falou, não, eu vim te agradecer por você ter recebido a minha mãe com você. Ela precisa muito do seu amor, do seu carinho aqui. E eu sei que você consegue fazer isso por ela. E de agora em diante és livre, jamais estarei na sua vida te prejudicando como foi até pouco tempo. Tens o meu amor, o meu carinho e a minha ajuda se precisar. Então é assim, é o bem cobrindo uma série de pecados, de coisas difíceis que fizemos, enfim, é o amor. É o amor. O amor, ele vai cobrir uma série de pecados. E é pelo amor, foi pelo amor que fomos criados e é para o amor que nós vivemos. Por isso, não é difícil a gente fazer a troca, né? O hábito de conservarmos os pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como aqueles pensamentos fúteis, né? De viver comportamentos menos dignos, é que pode atrair os espíritos menos evoluídos, aqueles que vão passar a viver conosco e nos influenciar de tal forma que nós um dia venhamos a ter consequências difíceis. Desse modo, então, como nós vimos, as obsessões são muito numerosas na Terra, por causa da ignorância do fenômeno que se constitui e pela facilidade do seu enredamento com os seres reencarnados. Como a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, quando estes começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agressivos e agredidos e vitimados. Então, muitas vezes nós sabemos de casos que a pessoa procurou a casa espírita, começou um tratamento na casa espírita de passe, de participação na casa, de trabalhos, e ela melhora bastante. E esse irmãozinho que fazia essa influenciação negativa, ele começa a ficar temeroso de perder esse contato. Aquilo que aquele irmão obsediado, no caso, lhe fornecia através dos, como Joana diz aqui, dos fluidos animais que nós, seres humanos reencarnados, temos e eles necessitam. Às vezes, é o caso da pessoa que tem um vício. Por isso que se fala, vamos dar uma ajeitada na nossa vida, começando por todos esses comportamentos. Pessoa que bebe e para nos bares para beber, para ter aquela conversa com seus amigos de bar. Eles atraem porque eles vivem numa sintonia que abre, que ficam abertos para os irmãozinhos desencarnados que necessitam, que desencarnaram na situação desse vício e hoje eles necessitam daquele fluido que ele consegue ter através do corpo daquele irmão encarnado e que frequenta esses lugares e faz uso desses produtos químicos, dessas substâncias, né? Permitidas ou não, que todas elas, no fim, levam a uma viciação, levam a uma dependência. Então, como é fácil para os desencarnados, os nossos irmãozinhos desencarnados ainda tão necessitados de ajuda, se unirem a esses irmãos encarnados que fazem uso dessas substâncias, seja o álcool, seja o tabaco, sejam outras drogas, seja o que for, sexo, dinheiro, enfim, tudo o que vai contribuir para que ele, através daquilo que ele está
influenciado, ajude esse irmão. Então, vão ficar 2 seres vivendo numa situação difícil. Ao passo que a cada um de nós que consegue sair dessa fase, dessa faixa, é um encarnado que ganhou um pouco mais de fôlego para respirar, e assim ele vai, aos poucos, fortalecendo a sua vontade de permanecer bem, e esse irmãozinho, ou ele, pelo que ele percebeu desse irmão, se ele quer ficar perto dele, ele pode, por algum motivo, ele pode também fazer a sua mudança, que é muito mais interessante, né, para os 2 lados da vida, né? Os 2 lados ganham. Então, verdadeiras técnicas são utilizadas pelos enfermos espirituais que permanecem na psicosfera humana, inspirando ideias perturbadoras e perversas, doentias e insensatas que lhes facilitam a continuação do intercâmbio mórbido. O que é que nós podemos pensar que vai nos ajudar muito na mudança do nosso comportamento? Então, a recomendação de Jesus é: vigiai e orai. Sempre a observação para o Evangelho de Jesus, para as leituras boas, para um momento de reflexão entre os nossos queridos em casa, através do Evangelho no lar, porque aí nós estamos fortalecendo também as energias da nossa casa, com a permanência de espíritos de luz, espíritos benfeitores que vão nos ajudar a sairmos dessa faixa de vibração e também a conservar, porque às vezes nós saímos e porque o espírito obsessor se sentiu prejudicado, ele faz, como já dizia o texto, ele vai exercer uma influência muito forte sobre nós, assim, de um momento para o outro, e que, às vezes, nos derrota. E nós voltamos à estaca zero e nos entregamos novamente àquele mesmo procedimento. O Evangelho no lar, a leitura de bons livros, a música, a boa música, a música espírita maravilhosa, bons amigos, bons lugares para passear, para estar, bons pensamentos sempre. Nós mesmos, pensarmos em nós mesmos como vencedores sempre, porque nós temos que pensar que já fomos até piores um pouco um dia. Se nós estamos hoje assim, estamos tendo a oportunidade de resgatar algumas coisas para nos tornarmos ainda melhores amanhã, porque é esse o procedimento sempre. É assim que nós vamos andar ainda por muito e muito tempo. Então, lançar mão de todas essas, de tudo o que nós temos para nos ajudar, mas nunca esquecer. O médico, no caso, quando a situação já está bem grave e nós nos tornamos doentes, ou pela depressão, ou por qualquer outro motivo que somatizamos aquilo tudo e o nosso físico também já foi atingido, o médico não ter medo, não ter vergonha. Deus permite que a medicina cada vez esteja melhor. Nós temos o auxílio do SUS para muitas coisas, para muitos tratamentos, e nós temos a religião, essa doutrina maravilhosa que vai abrindo, pouco a pouco, o nosso entendimento, a nossa visão, e o Evangelho de Jesus, que é luz pura, nos trazendo sempre muita força para prosseguir o nosso caminho. Afinal de contas, nós não estamos em lugar errado e nem na hora errada, nós estamos certos sempre. Agora, o que nós precisamos é ter força,
muita força. Acreditar em nós. Jesus, quando veio para o mundo, ele acreditou em nós, senão ele não teria vindo. Ele acreditou que o sacrifício todo que ele ia fazer ia dar bons resultados, como deu. Então, vamos nós acreditar em nós, agarrar as forças que nós temos e continuar a nossa missão. Hoje, um pouquinho desse pensamento, vamos reforçá-lo através das leituras, através dos estudos aqui na casa. Eu vi ali, tinha, né, antes tinha na exposição ali no quadro os dias dos estudos. O estudo na casa espírita é maravilhoso, porque a gente diz assim, eu vou estudar em casa sozinho, eu vou ler, mas muita coisa a gente não entende, e dentro da casa espírita, com quem já sabe um pouquinho mais, também com a espiritualidade amiga que está sempre nos influenciando para o bem, porque o que é que nós estamos falando até agora? De influências espirituais. Os bons espíritos fazem isso conosco, nos influenciam para o bem. Então, vamos nos entregar à renovação, ao melhoramento, à mudança desse homem velho que insiste em morar aqui dentro e sofre tanto, coitado. Vamos dar uma chance para nós da alegria, da esperança de um dia melhor. E esse dia começa hoje, nas coisas que eu estou fazendo hoje. Ontem eu plantei o que eu estou colhendo hoje. E hoje eu estou plantando o que eu vou colher amanhã. Então, por que não dar atenção sempre para a plantação? Porque a plantação pode ser, eu posso plantar ou não. Agora a colheita, eu vou colher. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha trazido um pouquinho dessas ideias de Joana, porque falar de Joana é muita responsabilidade. Muito obrigada, boa noite para todos. Obrigada.